Meus amigos, aqui estamos mais uma vez no nosso canal de Estudos Espíritas para realizarmos nessa belíssima manhã mais uma reflexão. Eu havia dito a todos vocês que hoje faríamos uma reunião de perguntas e respostas, mas durante o mês de março foram poucas as questões que chegaram e elas realmente vieram em maior número justamente esta semana. Então, no próximo sábado, sim, nós faremos aqui um estudo com perguntas e respostas que nos chegaram no canal. Hoje, nós vamos fazer um estudo que diz assim, a verdade de cada um. E o nosso estudo, gente, ele será baseado no enunciado de Jesus, que está no Evangelho de João 8,32. E o nosso estudo vai nos mostrar o que nos ensinam os Espíritos, que a percepção da verdade, ela está ligada, não é? À condição espiritual e dessa percepção que é própria de cada um de nós. Então os Espíritos nos pedem muito respeito quando a gente considera que já começa a enxergar algo da verdade do Cristo, que a gente precisa ter muito respeito uns pelos outros. Tem até uma lenda que diz assim, que a verdade é como um espelho que caiu e espatifou-se no chão. E a verdade de cada um será aquele pedacinho de espelho que cada um recolheu. Até que o todo se junte, leva algum tempo, porque realmente o esclarecimento da verdade de Jesus nos chega passo a passo. Vamos ler aqui o enunciado do próprio Cristo que diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja o enunciado do Cristo: se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um enunciado muito importante e é justamente o ponto central do nosso estudo de hoje. Em nome dessa verdade, gente, que as grandes massas consideram possuir, quantos séculos se passaram e os homens se digladiando, se ofendendo mutuamente e o que é pior, se julgando donos dessa verdade que é do Cristo e segundo os espíritos superiores só chegarão para a humanidade na sua inteireza quando a humanidade realmente evoluir. O processo é lento, é gradativo, aguardando por nosso aperfeiçoamento espiritual. Veja o que diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos também. Diz assim o Evangelho: se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência divina não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. E o Livro dos Espíritos diz assim: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Então, gente, é preciso que a gente compreenda isso. À medida em que a humanidade vai se aperfeiçoando, as verdades vão sendo reveladas em todos os cantos do mundo. Dizem-nos os Espíritos que as religiões possuem aqui no plano material partes dessa verdade. Ninguém a possui no todo, porque a humanidade ainda não está preparada para isso. Dizem ainda os Espíritos, baseado no Cristo, que em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho e a verdade. Então a verdade é do Cristo e passo a passo nós vamos assimilando esses conhecimentos.
Diz assim também os Espíritos: a profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas humanas. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores. Então a espiritualidade começa a nos falar, gente, da nossa descoberta individual quanto às verdades do Cristo, que é um trabalho, como eles chamam, eterno e de dentro para fora. E eles dizem assim: à medida que se vai desvencilhando o homem das atrações da matéria, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Então a verdade do Cristo, ela começa a orbitar dentro de cada um de nós, nos impulsionando para mais adiante. É o que dizem aqui os Espíritos. À medida que nós vamos nos desligando das atrações da matéria, nós vamos então, como dizia o Cristo, conhecendo a verdade e nos libertando. Nos libertando de quê, gente? Das viciações que ainda possuímos, das observações equivocadas, dos preconceitos, de todas aquelas mazelas que ainda acolhemos dentro de nossos corações. É o que diz Jesus lá no seu enunciado. Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Então os Espíritos dizem assim: é preciso no mundo individual começarmos aí, nos melhorando intimamente, para conhecermos essa verdade anunciada por Jesus. Os Espíritos nos dizem assim: a verdade é realização eterna, que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesmo, utilizando-se da própria consciência. E aí veja que complemento, gente, maravilhoso dos Espíritos falando dessa verdade do Cristo dentro de nós. Eles dizem assim: a verdade dentro de nós é a harmonia perfeita entre a consciência e a conduta. Lealdade e sinceridade consigo mesmo. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Veja que frases importantíssimas, gente. Verdade dentro de nós é a harmonia perfeita entre a consciência e a nossa conduta. O grande obstáculo que nós possuímos para a nossa elevação espiritual é justamente esse passo decisivo que nós precisamos dar, que é o ajuste da nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós, porque nesse momento nós já não podemos pretextar total ignorância das determinações divinas dentro de nós. Então, o ajuste que precisa ser feito entre a voz da consciência e a nossa consequente conduta. E percebam que em grande parte da humanidade, no mundo de provas e expiações, a consciência e a conduta não andam perfeitamente em harmonia nem ajustadas. Nós ainda oscilamos muito profundamente naquilo que devemos e naquilo que efetivamente fazemos. É por isso que o Cristo dizia: se fordes verdadeiramente discípulos vivendo na minha palavra, aí sim nós vamos começando a vislumbrar a verdade que ele anunciava e fazendo da nossa conduta, do nosso dia a dia, algo mais realmente cristificado. E vamos seguir, não é?
Como é que nós vamos perceber se na nossa jornada individual, dessa descoberta da verdade do Cristo, se estamos num bom caminho? Os Espíritos dizem assim: tudo quanto aflige, apaixona, aguilhoa, da verdade sequer possui a aparência. Porquanto essas expressões somente prendem o ser, levando a paroxismos e alucinações. Porque o mundo está cheio, não é, gente? De falsas verdades, de falsos pensamentos, de falsas condutas. E muita gente ainda se apaixona por essa atração material que nos falava o Cristo e a espiritualidade superior. Por isso que os Espíritos dizem, se você está num caminho em que ele, não é, te aflige, apaixona, aguilhoa e lhe faz perder o senso crítico, isso não tem sequer a aparência da verdade. Eles dizem assim, a verdade liberta, acalma e dulcifica. A união do ser com seus conteúdos dá-se-á em regime de entrega e paz. Então, quando nós começamos a fazer a nossa verdadeira viagem interior, buscando essa verdade do Cristo, que há de melhorar a nossa existência, de nos fazer mais felizes e nos colocar mesmo acima das agressões que nos cheguem, nós estaremos já começando a trilhar o caminho que recomendava Jesus para que a gente seja realmente verdadeiros discípulos de sua palavra. Os Espíritos dizem assim, nos advertindo, aí já é o Espírito Joana de Ângeles que nos traz uma mensagem muito importante do livro Momentos de Saúde. Joana diz assim, não debatas com os donos da verdade, do mundo dos teus planos e aspirações. A maioria desses donos da verdade é constituída por combatentes apaixonados das suas verdades transitórias, que não cedem porque ainda não estão convencidos delas. Por isso, tornam-se críticos severos, vigias agressivos, lutadores contundentes contra os outros. E o mundo apresenta realmente isso, não é, gente? Aquelas pessoas que se colocam possuidores de verdades e se agridem profundamente quando alguém não pensa como ele próprio. Veja o que é que diz Joana, também Joana de Ângeles, para nós. Elegemos os tipos de experiência que nos propomos estagiar. Cada um elege o que deseja para si, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação ou preguiça, erro ou corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Veja, não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade pelos teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Então, gente, isso é uma coisa muito séria que nos adverte Joana de Ângeles, porque quando Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é um trabalho profundamente individual. E na medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente, mais vai se alargando dentro de nós a compreensão das pessoas, a compreensão de suas dificuldades. A consciência de cada pessoa tem o seu tempo de despertar e nós não vamos nos tornar, por conhecermos um pouco da verdade, como aquele pequenino fragmento de espelho que quebrou-se no chão, nos arvorar, achar que poderemos ser críticos dos nossos irmãos. Antes de tudo, gente, é preciso a gente saber que temos uma longa jornada a desdobrar na nossa própria existência. Porque quando Cristo diz, conhecereis a verdade, não é mero aprendizado da letra,
é a aplicação dessas verdades na nossa transformação moral e espiritual e que é realmente individual. Então, Joana nos recomenda assim, para nossa tranquilidade na nossa jornada física, ela diz: desincumbe-te dos compromissos sem preocupação com aquilo que os outros pensam sobre ti e tuas ações. És livre na tua vida para agir, como te tornarás escravo do que faças, colhendo conforme semeias. O mais não tem importância, exceto se preferes valorizá-lo. Então, gente, se nós pararmos no caminho a valorizar todas as opiniões contrárias às nossas aspirações de santificação, as nossas aspirações de melhoria espiritual, nós vamos fundamentalmente ficar realmente estacionados. Por isso que Joana diz: segue adiante, não se importe com as opiniões e cristifique as suas ações, os seus pensamentos e a sua determinação em ser melhor. Joana diz: isso é o suficiente, só não é para aqueles que vão valorizar realmente os obstáculos do caminho, que são essas pessoas pseudo-donas da verdade e que são críticos ferozes de nosso desejo de crescimento. Então, meus amigos, o entendimento dessa passagem foi o objeto do nosso estudo de hoje e o tema diz assim: a verdade de cada um. Ou seja, gente, aos poucos a humanidade vai evoluindo, aos poucos nós vamos compreendendo a mensagem do Cristo, que nos tornará, como dizem os próprios Espíritos, um plano muito mais harmonioso aqui na pátria terrena. Então, se todos esses séculos foram gastos com as massas humanas se ofendendo em nome de acharem que já são os donos da verdade, que possamos daqui para frente fazer uma batalha diferente, de não agressão, não é? Não precisamos estar nos digladiando. É fundamental que a gente compreenda que esse é um trabalho, como dizem os Espíritos, eterno, individual e dentro de cada um de nós. Quando realmente nós formos adentrando a verdade do Cristo, nós estaremos, desde já, fazendo a nós melhores e ao mundo também. Espero que tenham gostado dessa reflexão, que Deus nos ampare, né? Que Deus nos ilumine. Peço, gente, deixem aqui o seu like no nosso estudo, divulguem bastante para outros corações, tá certo? Se inscrevam aqui no nosso canal. Felizmente as pessoas têm se inscrito, têm tomado acesso aos nossos estudos. E, gente, se Deus permitir, no próximo sábado, então, traremos esse estudo de perguntas e respostas, que é muito interessante. E depois desse estudo, outras questões virão e nós vamos aqui no canal, na medida do possível, trazendo esclarecimento. Desejo a todos uma bela semana, muita paz e muita luz também.